uma proposta de psicologia genuinamente cristã, ela precisa considerar todos os aspectos. Esse conhecimento que está sendo produzido sobre o ser humano, ele me ajuda a orientar o próprio ser humano. Porque eu não desprezo as teorias comportamentais, mas eu não concordo com elas totalmente. Eu não abraço... Hoje eu digo sem medo de errar. Eu não abraço nenhuma teoria psicológica 100%. Por isso que quando me perguntam a minha abordagem, eu não falo dela, eu falo do método. Eu uso as abordagens de base fenomenológica. Por quê? Porque elas lidam com o ser humano numa outra dimensão mesmo, né? Que inclui a metafísica. Fala Vitrais, estamos começando aqui mais um Vitral Podcast. Meu nome é Bruno Santana. Eu sou o Madison Barreto. E a gente acertou essa entrada, olha que legal, pela primeira vez em muito tempo. Pessoal, estamos aqui hoje com ninguém mais, ninguém menos que a Ender Borba. E obrigado por você ter aceitado o convite aí, Ender. Tamo junto. Agradeço, galera. Prazer estar aqui com vocês. A Ender, psicólogo, né, Ender? Psicólogo e pastor também. E aí? Se apresenta pra gente aí, Ender. Fala um pouco de tudo isso aí. Fazer um review aqui da vida? Faz um review aí. Como que você chegou até tudo isso Legal. Aí? Eu gosto de ser tratado como pastor. Olha só. Pastor Ender. Acho que a vocação mais forte é essa, né? Eu já sou pastor há mais de 20 anos. Pastorei algumas igrejas, né? Inclusive a igreja que eu retornei pra ela agora, a Igreja Esperança. Eu sempre fui bivocacionado, né? Eu nunca deixei em nenhum momento, assim, de trabalhar com psicologia, ou no atendimento clínico, ou na área social, que eu trabalhei muito tempo, né? E na prática pastoral, esse negócio me ajudava muito, né? Então, assim, realmente, fazer o curso de teologia depois me abriu um outro espaço, assim, sabe? Porque o que faltava no conhecimento da psicologia em si, né, aí eu consegui fazer mesmo essa ponte entre as duas coisas para colocar no lugar, né? O que um psicólogo cristão que entende a vocação dele como psicólogo faz, né? E o que um pastor faz também. É muito difícil hoje para um psicólogo, né? Você apanha do lado de dentro da igreja, no caso, né? Porque às vezes as pessoas não entendem, porque psicologia ainda é um tabu para muita gente, né? Ainda tem um estigma muito forte, coisa né? De doido e tal. Coisa de doido. Frescura. Ou de que um tipo de espiritualidade vai dar conta de determinada doença, né? Depois eu posso dar exemplo disso aqui, que eu tenho atendido, assim, uma coisa que me levou, né? Isso acho que é importante dizer para São Paulo, é porque eu sempre tinha muito forte, assim, na vocação, que um dia eu ia cuidar de pastores, né? Hoje eu acabo fazendo isso bastante, assim, atendo muito pastor no Brasil inteiro. Até fora do Brasil, às vezes os caras me conhecem lá, é um aconselhamento, até terapia hoje já tem pastores que eu acompanho e tal. Então assim, eu fui com essa intenção de estar respondendo a um chamado. Deus me deu umas ferramentas, eu falei, cara, é isso. Então assim, na minha cabeça era cuidar de pastor, eu ia ser capelão, né? Então a capelania é isso, é o trabalho de apoio espiritual. No meu caso, era facilitado aí por esses elementos da psicologia. E foi muito legal, cara. Eu tive muitas experiências boas na pandemia, com pastor sofrendo, pastor perdendo igreja. No sul de Minas aqui, cara, um monte de pastor que eu conheço que as igrejas fecharam, né? Porque não tinha adaptação de tecnologia, entendeu? O pessoal para de contribuir. Problemas que você não tem noção, assim, né? Daria pra fazer um podcast sobre isso. Só disso, eu imagino. Então, é muita coisa. Então, acaba, cara, que essa vocação, entendeu? De cuidar de gente ali, cuidar de... Eu fui com isso muito claro, cuidar de pastor, seminarista vai ser pastor um dia, né? Pelo menos a maioria deles. Sim. Então isso foi o que me moveu, sabe? Pra estar lá, então assim, sempre alinhando, né, a vocação, né, com o chamado pastoral ali. Eu acho que essa foi uma oportunidade. E essa é uma pergunta que eu já queria que você respondesse, assim, de o que tem de ponto de convergência da atividade pastoral, principalmente o aconselhamento pastoral, não só o pastor do púlpito, mas esse cuidado pastoral, do aconselhamento e tal. O que tem de ponto de convergência disso com a psicologia, né? Se uma coisa contribui com a outra, se lá na hora de atuando como psicólogo, atendendo uma pessoa que nem é da igreja, se
você puxa algumas coisas que veio da sua vivência como pastor, e você, ao contrário, no contrário, você já falou o que acontece, né? Você tá ali no aconselhamento pastoral e você tem ferramentas da psicologia. Quais são os pontos de convergência? Tem vários, Madison. Eu acho que, assim, deixa eu dar um pano de fundo pra você entender, né? Quando a gente fala que a psicologia é uma ferramenta, nós estamos falando do quê? Eu gosto de dizer assim, eu cuido de gente. Tanto é que hoje eu dou uma mentoria aí, na psicologia a gente chama de supervisão, né? É uma supervisão para um grupo de psicólogos. Então, eu não fico treinando eles para casos específicos de psicologia. Existe um modo, né, na psicologia, para quem é da área que estiver nos ouvindo vai entender o que eu estou dizendo. A gente chama de raciocínio clínico. Eu acho que um bom pastor, né, que está ali empenhado, né, eu penso assim, tem pastor que é do púlpito, ele vai pregar e essa é a vocação mestre, né? principal dele. Agora, tem pastores que são chamados para administração, que também o cara é bom de administração, de fazer as coisas acontecer na igreja, de evento e tal, beleza. Tem pastor que ele tá mais inclinado pro cuidado de gente, né, pro cuidado de pessoas. Então, geralmente essas pessoas vão pro aconselhamento. Quando você tá, né, como eu já tô nisso há muitos anos, então assim, o próprio aconselhamento, ele não se dá com base numa teoria, você não fica teorizando, né? É isso que eu ensino lá pro pessoal. Não adianta ficar decorando conceitos de psicologia se você perder o contato humano com a pessoa. Então, nesse sentido, a psicologia me ajuda muito a ouvir, né? Independente da teoria que você está usando. Esse é um raciocínio clínico, é um raciocínio de perceber, né? A gente estuda tanto, por exemplo, as percepções, as vontades, né? Na tradição cristã a gente chama de faculdades da alma, né? Você vai lendo isso tanto que você vai percebendo que o ser humano tem aquilo que o Doivert fala isso, né? É uma diversidade e uma unidade ao mesmo tempo, né? Então, quando ele tem fatores subjetivos que diz respeito ali à experiência dele com aquele problema, você vai encontrar paralelos nos estudos da psicologia. Nesse sentido, ajuda muito a ouvir, né? Agora, o que você faz com isso? Então, eu acho que a primeira linha que a gente precisa colocar é o seguinte: o aconselhamento cristão, o aconselhamento bíblico, ele tem um objetivo muito claro. Ele vai tratar de questões relacionadas à fé dessa pessoa. O pastor tem que estar preparado para isso, né? No meu caso, né, um psicólogo pode atender um cristão, isso funciona lá também, ok. Mas do lado de cá, né, olha o que acontece. Ele não está te procurando necessariamente para você dar um conselho para ele, né, nesse sentido mais grosseiro, né, porque conselho não pode ser uma coisa diretiva nesse sentido. Então, nesse aspecto, eu acho que aí nós encontramos ponte com a psicologia, né? Ela te ensina a ouvir e ela te ensina a perceber determinadas coisas que esse cara ia ficar falando um tempão e você pode, cara, rapidamente você vai no ponto, entendeu? Isso acontece muito comigo. As pessoas geralmente falam, cara, você foi cirúrgico, tipo assim, como se fosse mágica, mas não é mágica. Caramba, tá bom. Você adivinhou? Não tô adivinhando. Deixa eu terminar de falar, não precisava, você adivinhou já. Isso acontece recorrentemente, assim, porque já construiu uma ideia, entendeu que eu não tô usando teoria psicológica nenhuma? Uhum. Não tô usando aqui, né, as teorias comportamentais, não tô usando isso ainda, nesse sentido, para mim, a psicologia me ajuda muito na escuta. Eu tive um professor que eu amo ele, pastor Gilson, né? O pastor Gilson fala assim, cara, ele é psicólogo também. Ele fala assim, eu aprendi a falar no seminário e aprendi a escutar no curso de psicologia. Eu acho isso genial. Porque você treina mesmo a escuta de um jeito que você capta, né? É claro que essa pessoa tem mais para falar, mas quando você... Cara, meia hora que a pessoa vai falando a questão dela ali, você já começa a desenhar um quadro que você sabe, cara, isso aqui vai para tal lado. E nesse sentido, eu acho que eu não acho que o pastor tem que estudar psicologia, não é esse, né? O objetivo não é esse. Mas eu acho que o pastor tem que estar apto para ouvir as pessoas.
Aí eu entendo que, biblicamente, né? Tem mandamento, né? Tem mandamento. Pronto pra ouvir, tardinho pra falar. Paulo dá sérias recomendações para Timóteo, né? Para apacentar o rebanho dele, ser diligente na doutrina, né? E no cuidado. Paulo fala desse jeito, seja diligente aí, aplica-te na doutrina, mas também no cuidado. Né? Senão ele não escreveria aquelas cartas, né? As pastorais são feitas para isso. Tá cheio de problema ali, né? Então aprende a captar os problemas das pessoas e lidar com eles. Eu acho que nesse sentido é uma ferramenta, é maravilhoso, cara, assim, para quem sabe lidar, né? Agora, eu preciso fazer uma crítica aqui também, que às vezes a pessoa, ela vai estudar psicologia, ele se apaixona pela psicologia e ele abandona o resto, entendeu? Então a gente... Na psicologia, o pessoal fala das igrejinhas, né? A psicologia é cheia de igrejinha, que o nome técnico disso é abordagem, né? Primeira pergunta que todo mundo faz, qual que é a sua abordagem em psicologia? Sim. Que é a minha próxima pergunta. A igrejinha é a tribo, é isso? É tipo assim, a galera que é de uma linha... De uma linha teórica. Sim. Toda a linha... Então, a psicologia como um todo não existe, né? Existem psicologias. Por quê? Tantas quantas forem as teorias, tem uma visão de homem por trás dela. Isso é muito triste. Por quê? Porque normalmente as pessoas saem dos cursos de psicologia e eles não sabem falar assim, qual é a visão de homem que você tem para sair daqui e tratar. Eu tive um professor, primeiro semestre de psicologia, professor José Paulo Giovanetti. Cara, na aula, ele dava aula de filosofia, depois ele foi meu orientador mais tarde, né? Eu lembro da primeira aula que ele trouxe, ele falou assim, psicólogo que não sabe filosofia antropológica lá, né? Antropologia filosófica, não, ele falou, de jeito, se você não tem uma visão de homem clara, você não cuida de ninguém. Primeira aula de filosofia do curso de psicologia que eu tive. Então eu acho que Deus até me agraciou nesse sentido, porque aí eu ficava assim, cara, o que significa isso? Por quê? Abordagens, né? Aí você tem lá psicanálise, as TCCs, né? Terapia cognitivo comportamental, que agora tá mais na modinha. Você tem as humanistas, as existencialistas. Você tem... aí tem as ondas, né? As terapias cognitivas, tem ondas também. Aí tem lá as terapias de compromisso, aceitação e compromisso, psicologia... De tudo quanto tem esse nome psicologia tal, tem para tudo. Psicologia da sensação, das emoções, do comportamento X, psicologia da moral. São dezenas ou centenas, né? Cara, acho que talvez centenas deve existir se a gente for mais para trás aí. Né? Psicologia positiva, que todo mundo ouve falar aí, né? Que tá muito em voga hoje, acabou virando uma vertente aí do coaching, né? O pessoal exagera. PNL, né? Programação neurolinguística, que tem uma base numa psicologia X, e aí vai. Então, assim, cada visão teórica dessa tem uma visão de homem por trás. E isso é muito importante dizer, porque quando as pessoas me perguntam, por exemplo, qual que é a minha abordagem, eu falo do meu método, eu não falo da abordagem. Por quê? Na história da ciência, você tem uma grande divisão. E essa divisão está lá desde os gregos, né? Mas ela tomou força na modernidade. Originalmente é física e metafísica, o nome mais antigo disso. O ser humano, as visões mais antigas de descrição humana têm a ver com isso. Como que você enxerga a realidade do mundo físico e do mundo metafísico? Né? Pra você ter uma ideia, teologia era o nome da filosofia na antiguidade. Então, teologia é filosofia na antiguidade. Depois é que ela vai tomando outros contornos, né? Por quê? Porque você trata de coisas do Platão, né? Do mundo das ideias, dos pensamentos, mas não é a ideia no mundo do pensamento assim, os anjos estão botando isso na minha cabeça. Talvez isso seja até um pouco mais antigo do que o Platão, o Aristóteles, lá, o Sócrates. A ideia é o seguinte, existem percepções do mundo físico e do mundo metafísico. Beleza? Então tá lá. Isso aí pulando, fazendo 1500 anos aí, quando você chega na modernidade, 1700 qualquer coisa, talvez mais, quase 2000 anos, né? Você tem... Essa discussão continua.
Aí você tem um problema das ciências modernas. As ciências, elas explicam ou elas compreendem? Parece bobagem, mas não é. As ciências compreensivas, elas têm um nome, né? Tem um autor que eu gosto lá da história da filosofia, que é o William Dilthey. Ele fala, existem uma percepção do mundo que ele chama de ciências naturais, ou da natureza. E tem um outro jeito de olhar para essa realidade, né, dualista aí, física e metafísica, que ele chama de ciência do espírito. Naturwissenschaft em alemão. Uhum. Para gastar o alemão aqui. Boa. Né? As ciências da natureza e Zeitgeisten, né? Agora sentiu o alemão, agora veio. Zeit é espírito, né? Ciência do espírito. Olha a divisão. Então, isso dá, Madison, uma divisão metodológica. Então, assim, hoje, no consenso, né? Ele chama de fenomenologia as ciências do espírito. Essas que lidam com questões metafísicas. Questões de confiança, por exemplo, de valores. A psicologia mais voltada para a natureza, né? Esse é o grande problema. A psicologia não tem um método específico, porque ela não tem um objetivo claro, ela não tem um objeto claro, entendeu? Então, cada pessoa, eu quero analisar o comportamento. Então, ele vai criar uma teoria, uma visão de homem dentro daquilo. E aí, ele precisa de escolher um método. Então, te respondendo, né? Eu uso as ciências de base fenomenológica, porque eu acho que elas me possibilitam tratar tanto da natureza quanto das questões, né? A gente fala espírito aqui, mas é no sentido metafísico, né? Metafísico. Uhum. De percepção de realidades que estão para além do que a gente consegue descrever. Uhum. A gente chama isso de um jeito fácil, assim, são as vivências que as pessoas trazem. Então, quando você está falando das suas vivências, né, a diferença é essa. Quando você vai num psicólogo, por exemplo, que ele tem um método lá mais comportamental, ele vai procurar nas perguntas te ajudar a resolver o comportamento. Então, geralmente, ele já segue um protocolozinho, né? Então, agora, se você vai num psicólogo que está mais ligado à hermenêutica da coisa, né? A historicidade da coisa, aí ele vai trabalhar com questões ligadas ao discurso. É mais hermenêutico do que prático nesse sentido, pragmático, né? Sim. Você não vai fazer um roteiro para tratar o cara, você vai... fala o que você quiser, entendeu? Você chega falando e depois a gente ajusta esse negócio todo aqui. E isso é um método. O método parece uma bagunça, mas não é não. Né? É difícil, inclusive, de chegar nesse método pela... cara, eu vou falar a verdade, depois de muitos anos eu comecei a entender esse troço, de verdade. Que pra mim, assim, não fazia muito sentido. Pô, o negócio é bem bagunçado, não, mas é um método, cara, o método das vivências, das percepções que a pessoa tem, o método da fala, né? Então, assim, os sentidos que a fala tem, né? Por isso que ajuda muito no aconselhamento, porque do jeito que a pessoa começa a elaborar a fala dela, você já consegue sacar mais ou menos os caminhos, ou as dúvidas ali, ou as angústias que essa pessoa está trazendo, entendeu? Você já... né? Aí tem toda uma técnica também para você fazer isso, né? A gente chama de suspensão eidética, né? Ou fenomenológica. Você deixa a pessoa falar sem... Essa foi uma coisa que o Guilherme também me ajudou a ver, que eu aprendi, a gente aprende isso com os humanistas. E os humanistas na psicologia são os bonzinhos, né? O bonzinho é o seguinte: não, então o psicólogo, olha, isso é uma mentira, tá, gente? Pra quem tá ouvindo a gente aí. O psicólogo, ele não faz juízo nenhum de valor na hora que ele escolhe. Mentira, todo mundo faz. Aí eu lembro uma vez... Que é impossível suspender totalmente, né? Você suspende, pra ouvir, o que você suspende é o preconceito sobre aquilo. É uma ideia preconcebida. Você não vai a partir de uma ideia que você traz. Então, é muito comum, né, as pessoas chegarem assim: olha, eu descobri que eu tenho TDAH. Ou seja, ele já tá me influenciando a falar o que... Eu falei, então tá, deixa esse negócio aí na gaveta, depois a gente fala sobre isso. Me fala aqui, como é que esse negócio te atrapalha na vida? Isso me interessa. O que ele falaram pra ele que tem, o que ele viu na internet? Eu não tô nem aí pra isso.
Porque não precisa mesmo, né? Às vezes uma mãe que atende o filho, você quer que eu te conte a história? Eu falei, não, pelo amor de Deus, totalmente desnecessário. O que ele trouxer aqui, eu vou costurar depois e vai fazer sentido pra ele. Pode ficar tranquilaço que nós vamos chegar lá. Toda a abordagem terapêutica, né, todas as teorias, elas partem de uma visão do que é o homem. De homem, certo. Só que aí, você enquanto pastor e teólogo, né, você enquanto psicólogo, né, e teólogo, a gente tem uma visão específica do que é o homem enquanto cristãos, né? E aí como conciliar isso dentro da psicologia? Porque toda a construção da psicologia não parte do que dentro da teologia cristã se diz o que é o homem. Como que se conecta essas coisas aí? Boa! Por isso que eu tava falando do método. Então, no método fenomenológico, é possível. Deixa eu te dar um exemplo. Quando as pessoas falam assim, tem os psicólogos humanistas. Por que eles estão falando de psicólogos humanistas? Quando você vai num psicólogo humanista, ele escolheu um filósofo. Você vai ver que o psicólogo humanista, normalmente, ele escolheu uma base teórica a partir de uma filosofia X. Então, geralmente, os existencialistas são os humanistas contemporâneos, né? Nietzsche, Sartre, Schopenhauer, essa galera aí. Então, quando você vai nas ideias dele, a visão de mundo dele está clara. Só que é o seguinte, como o método ele tem uma abertura para a experiência humana, aí que eu entrei com... Você vai entender agora a pegada. Eu falei, se cada um pode ter o seu filósofo, vou ter o meu. Ah, tá. Eu vou ter o meu. Eu vou lá e escolho. E isso é legítimo, tá bom? Isso é científico. Quando você tem uma visão de homem cristã e sabe usar essa visão de homem não só pro ethos cristão, né? Eu vejo o ser humano a partir de uma lente cristã. Eu tô olhando o ser humano, não tô olhando o crente. Não é isso. Então, a minha visão de mundo, eu falo isso para todo mundo, né? Quando você trabalha, por exemplo, com valores, né? Vou te dar um exemplo claro, assim, para você entender o que eu estou te dizendo. Você quer ajudar essa pessoa a ver a beleza, a ter esperança. Nós estamos falando de isso só é possível dentro de uma visão de homem. Se você for ler um Sartre, por exemplo, ele é um nihilista. A visão de mundo dele é essa. Ele faz as interpretações das angústias e tal a partir de uma visão caótica, né? De vazio, de nada. Você lê o Camus, por exemplo, você lê esses caras, a visão de mundo deles é guiada por uma experiência que eles têm da realidade, que é a visão de mundo. E eles explicam tudo a partir dessa visão. Cara, você vai lá e fala, então eu posso ter uma explicação para a realidade e para a experiência que esse cara tem no mundo a partir de uma visão cristã. Como? O outro lá não vai levar você por... Eu já fiz uma pergunta, uma vez eu estava atendendo um exemplo, um rapaz católico, né? Aí ele, eu tô lendo isso, e ele ia com um tercinho assim, né? Eu achava interessante, assim, preso na calça dele. Aí um dia ele falou pra mim assim, cara, eu tô achando que eu sou nihilista. Mas ele falava tanto de religião, né? Aí um dia eu só fiz a pergunta, falei, mano, me responde uma coisa, como é que você concilia o seu catolicismo com o seu nihilismo? Explica isso aí pra mim. Aí foi embora. Desistiu. Ele foi embora. Passou 2 semanas e ele voltou. Eu falei, cara, você tá certo, mano. Não tem liga, né? Não concilia, não. Não tem jeito de conciliar as duas coisas. Porque a visão cristã é uma visão esperançosa. Tem a dificuldade, etc e tal, tem. Então, o que eu faço, Médici? Eu uso todas as categorias da tradição cristã, e isso é legítimo. Isso é legítimo. O que eu chamo de psicologia cristã hoje é isso. Depois vocês cortam esse negócio se vocês quiserem, porque esse nome é perigoso. Aí você que sabe. Que tá tendo uma certa onda crescente com esse nome, né? Psicologia cristã. Tá voltando por causa de um movimento dentro do catolicismo, né? Que tá muito mais... Tem gente que... Dentro do catolicismo? Principalmente. Porque no Brasil ainda não colou, né? Então, assim, o que... Primeiro porque o Conselho Federal de Psicologia repudia esse nome por uma série de erros históricos também. Uhum. Quando você fala psicologia cristã na cabeça de um secular, né, de um psicólogo secular, ele já vai entender automaticamente que tem a ver com cura gay. Reversão de sexualidade. É automático. Não tem outro pensamento que vem na cabeça dele. Só que é o seguinte, existem
nos Estados Unidos e na Europa, existem abordagens de psicologia, né? O Eric Jones, que é o autor hoje que está me guiando assim mais, ele tem um livro, esse não tem traduzido em português, chama Five Views. Ele faz comparação entre 5 tipos de abordagem de aconselhamento. Uma delas é o que ele chama de psicologia cristã. Aí a Vida Nova lançou 2 livros, né? Um que chama Fundamentos para o Cuidado da Alma, uma proposta de psicologia cristã, da capa azul, assim. Já vi. Grandão, né? E o outro que depois eles traduziram como Aconselhamento Cristão, uma proposta de aconselhamento lá, um da capa vermelha da Vida Nova. Então, aqui é uma proposta de psicologia cristã. Quando você vai lá, ler a visão antropológica do Johnson, por exemplo, ele não parte dessa descrição comum, porque o homem é biológico, não sei o que. Todo mundo fala isso, né? Bio, psico, social, espiritual. Aí o Johnson fala, ele não nega isso, porque tem uma parte. Até o Doivert fala isso, né? O ser humano tem uma parte biótica, uma parte física, uma parte psique e uma parte que ele chama de espiritiva, né? Que tem a ver com esse contato com coisas espirituais mesmo e tal. Explicações intelectuais. Isso é inegável. Só que o que o Johnson faz? Ele pega os conteúdos da psicologia, as ciências, e fala assim, eu posso alinhar todo o conteúdo de psicologia a partir de uma visão de homem, de uma antropologia cristã. Ele parte da trindade, ele começa explicando o ser humano de forma... Ele usa lá, né, a trindade como uma base para pensar o ser humano. Então, ou seja, uma base relacional. Aí ele vai pegar o conceito de trindade, né? Ele não está cristianizando ou psicologizando, ele não está fazendo isso. O que ele faz? Ele faz um paralelo. A psicologia está dizendo, o ser humano é relacional? É. A partir de qual relação? Aí ele vai lá, isso. Os caras escolhem relação com o vazio, eles escolhem com a trindade. Entendeu? E é legítimo. É legítimo. Porque o que eu estava pensando aqui é que essa galera que escolhe com o vazio, imagino, se apresentam um discurso de neutralidade, né? Então, assim, sim, estamos aqui com toda essa questão da não religiosidade, do não sentido, para trazer uma certa liberdade para o ser humano, para ele mesmo construir o seu sentido. Não tem a ver com isso? Tem a ver. Então, porque eu vou um pouquinho antes, Brunão, porque não é só o sentido. Nesse caso, as estruturas antropológicas, toda a psicologia secular, ela vai ter que fazer um esforço gigantesco para cortar um negócio importante, chama moral. Sim. Todas. Psicanálise, as comportamentais, muito bem, que elas não estão nem aí pro comportamento moral das pessoas, que elas querem saber se o cara comporta direitinho, entendeu? Então isso nem é assunto. Entendi, normalmente. Tá dando certo. É basicamente isso. Entendeu? Eles até falam lá de crenças e tal, mas tipo assim, cada um na sua, sacou? Sim. O certo e errado é relativo a você. Agora, quando você tem um padrão absoluto, um padrão de moralidade estabelecida, cara, isso é humano, isso não é uma questão de uma psicologia X. Quando você leva as pessoas a refletir, né, e deixar elas escolher, isso é importante. Talvez isso seja difícil para um pastor, né? Ah, sim. Para um pastor isso talvez seja difícil, porque se ele faz uma escolha moral que eu acho errado, meu trabalho não é escolher para ele. Então assim, eu não estou sendo neutro, eu estou apontando o caminho, é diferente. Ser neutro é quando você fala para a pessoa que não existe caminho. Entendeu? A neutralidade talvez seja isso. Cada um faz o que quiser da sua vida, vai ser feliz, né? Então, nesse aspecto, você não vai ouvir isso da boca de... Pelo menos não deveria. Ouvir isso da boca de um psicólogo cristão. Por quê? Porque o psicólogo não acredita nisso. Ele não acredita que todo o processo da vida do cara se resume a felicidade, ou se resume a fazer tal coisa. Então, por isso, Bruno, que quando você retira esse aspecto da moralidade, que é uma incidência na condição humana, não tem jeito, cara. Se você conversar com o niilista, é igual a pergunta que eu fiz pro menino lá. Você conversa com o niilista, né, o Jonas Madureira que falava isso, né? Cara, se o niilista for 100% fiel, levar a última consequência, a única coisa que ele pode fazer da vida é dar um tiro na cabeça, entendeu? É isso. Se ele levar o niilismo na cabeça, é isso que vai acontecer. O Jonas falava isso nas aulas lá, né? Que é exatamente isso, porque, cara, se você já entendeu o processo e no final não tem nada, morre, caramba.
Entendeu? É isso. Você vai ser. Inclusive, ele vai ser um niilista honesto. Esse era bom mesmo, bom niilista. Entendeu? Só que quando ele chega nesse ponto, ele encontra com angústia. Por que ele fica angustiado? Porque ele sabe que tem que fazer uma escolha moral. Não tem jeito. Vai chegar um momento na vida de todo mundo que ele vai ter que fazer uma escolha. E toda escolha é moral. Toda escolha tem uma implicação moral. Olha a diferença. Um psicólogo não crente, ele não lida com isso. Ele tá nem aí se você vai fazer isso com o seu corpo ou aquilo. Um psicólogo cristão, ele não é um moralista, ele não vai ficar falando o que você tem que fazer com o corpo. Mas ele não pode acreditar que aquele cara, né, ele não pode incentivar, ele não pode produzir esse pensamento. Isso é uma confusão, cara. Eu digo isso pra todo mundo, né? Porque essa falta de padrão, né, e as pessoas são livres. Eu sou calvinista, não tem problema com isso. As pessoas são livres pra escolher o que elas quiserem. Sacou? Então, pra mim, tá de boa. Eu não vou morrer se o cara fizer uma escolha ruim. Eu tô nem aí. Total, mesmo, né? Eu preocupo com ele a partir do momento que ele também tem interesse por ele. Entendeu? Então, eu não vou ficar perdendo noite de sono se eu não conseguir ajudar o cara. Porque o meu objetivo não é esse. O meu objetivo é apontar. Eu acredito muito. Por isso que a filosofia cristã, ela ajuda, né? Os filósofos falavam lá. Se você vai lá na antiguidade clássica, eles falam assim pra você. Cara, o ser humano, ele tem um ímpeto pro bom, pro belo e pro verdadeiro. Leva um cara a ver o bom, o belo e o verdadeiro num processo. Aí eu tô falando só de terapia. Né? Que se fosse no aconselhamento, eu já ia dar o bom, o belo e o verdadeiro na cara do sujeito. Sacou? Olha aqui, ó. Olha esse negócio aqui, ó. Essa é a diferença. Sim. Mas quando eu não tô lá pra fazer isso, eu vou sinalizar. Eu falo isso pro pessoal lá, né, que eu supervisiono. Eu falo, cara, o psicólogo cristão, ele acaba sendo um sinal. É isso, é o que Paulo faz em Romanos 1, né, quando ele olha pra criação, ele abre o livro da criação e fala, você tá vendo? A natureza dá testemunho de Deus. Se você não tá vendo, só de rejeitar esse tipo de conhecimento, você é indesculpável, entendeu? Nesse sentido, eu tô junto com a criação, eu tô lá pra sinalizar. Entendeu? Eu não posso ser um moralista nesse sentido de falar, não, então eu sou psicólogo cristão, então todo mundo que vier no meu consultório vai converter. Eu não tenho essa preocupação. Mas eu tenho uma preocupação de ser sinal da visão de mundo que eu acredito. Então eu não vou levar a pessoa para o desespero, que muita gente faz isso. Eu levo ele para a esperança. Eu levo ele para a beleza. Eu levo ele para a justiça. Isso está na tradição cristã. Isso é científico. O Tomás de Aquino tinha esse conceito, né? O que é absoluto? O absoluto é o que provém de Deus. Então ele falava, a justiça, ela é uma resposta para a injustiça. Ele fala, a injustiça não pode ser absoluta, porque senão o mal vence sempre no final. O Aquino falava isso. Então, quando você tem uma injustiça, o que ela está pedindo? Que uma justiça seja feita. É assim que eu entendo. O que eu estou fazendo lá na terapia? Eu estou sinalizando e dando uma resposta para esse problema aqui, ó. Entendeu? A injustiça não pode ser absoluta. Porque senão eu viro niilista. Ah, não, a vida é muito chata, não sei o quê. Não tem esperança, não vou mudar nunca. Não, peraí, vamos. É duro, eu imagino, esse lugar, ainda, porque assim, você tá tocando em pontos que estão muito próximos, né? Essa questão do metafísico, etc., tá muito próximo dessas questões de moralidade, do sentido da vida, etc. Porque o que eu estava pensando aqui é o seguinte, pensando nessa questão da neutralidade, né? Quando a gente vai em um médico, por exemplo, a gente quer método, né? Digamos assim. A gente quer método, a gente quer uma resposta prática, né? A gente vai no psicólogo, muitos querem também, né? Dessa mesma forma. Só que é uma outra dimensão, né? É um outro lugar, né? Esse é o ponto, né? Por isso que eu disse, a psicologia, às vezes, ela se perde nela mesma. Por quê? Porque quando você conversa com um terapeuta recém-formado, inexperiente, ele usa a linguagem moderna. Ah, eu tenho que dar resultado. Qual? Como é que você dá resultado num problema que é da pessoa e só ela é capaz de resolver por ela mesma? Eu tô falando muito do Johnson aqui, mas é porque eu curto ele mesmo, né? O Johnson, quando ele fala assim, uma proposta de psicologia genuinamente cristã, ela precisa considerar todos os aspectos, né? Aí ele fala da psicologia, aí ele cita lá no livro dele, tem uma lista, né?
da percepção, né, das orientações. Então, a psicologia, não no sentido da abordagem, que é o que a gente conhece, no sentido de quê? De que esse conhecimento que está sendo produzido sobre o ser humano, ele me ajuda a orientar o próprio ser humano. É por isso que ele fala, a psicologia genuinamente cristã, ela não tem um desprezo pela intelectualidade, pela academia. Ela considera, aí ele coloca lá 5 coisas, né? Dentre elas que eu acho muito legal é que ele fala, esse conhecimento que é produzido nas diversas áreas. Então, aí ele fala da doxologia, que é o primeiro lá, né? Essa relação do homem, né? De gratidão, né? De reconhecer Deus. Ele começa assim, né? Aí ele vai passando por aspectos psicológicos. Então, por exemplo, ele fala do diálogo, ele fala dialógica e trialógica, por exemplo, né? É o terapeuta, é o paciente lá e Deus na jogada também, entendeu? Ele está sempre colocando a visão de homem cristã para reger o que as psicologias... Por isso que é mais difícil às vezes. Porque eu não desprezo as teorias comportamentais, mas eu não concordo com elas totalmente. Eu não abraço... Hoje eu digo sem medo de errar. Eu não abraço nenhuma teoria psicológica 100%. Por isso que quando me perguntam a minha abordagem, eu não falo dela, eu falo do método. Eu uso as abordagens de base fenomenológica. Aí tem logoterapia, tem um monte, né? Que agora tá crescendo muito no Brasil, né? Por quê? Porque ela trata de valores, ela trata de metafísica, ela trata de um monte de coisa. De responsabilidade, né? De como você lida com o senso de percepção do sofrimento sem ceder a ele. Tá tudo lá na teoria do cara. O Viktor Frankl, né? Aí tem Gestalt, tem um monte de base fenomenológica. Por quê? Porque elas lidam com o ser humano numa outra dimensão mesmo, né? Que inclui a metafísica. Agora, Bruno, as teorias que cederam ao cientificismo, a gente pode falar assim, elas querem dar uma resposta para você. Não, vem aqui, 5 sessões, você vai resolver o problema do medo. Você vai resolver o problema de tal fobia, não sei o que e tal. Pá. Geralmente não dá certo, não. Mas... as pessoas falam, né? Sim. Já recebi um monte de gente, já fiz, não sei o que, não dá. Né? Não funcionou. Depois o medo virou outra coisa. Foi claro. Aí as pessoas têm que... virou gatilho. Falei, cara, gatilho é a coisa mais ridícula do mundo. Tudo é gatilho, meu. O que não é gatilho? Você não aprende, você não leu lá na faculdade que o sintoma anda, mano? Você não leu Lacan, você tinha que ter lido Lacan. O sintoma anda, ele muda de figura. Você não entendeu, foi nada a teoria, entendeu? Não, mas isso é gatilho, então eu vou tirar esse gatilho da minha vida, eu tô curado. Tá lá, depois aparece outra coisa ali. Aparece de outro jeito. De outro jeito pra ele foi embora, o trabalho todo da vida dele, né? Aí não consegue. Então, a visão de mundo que guia um psicólogo cristão, para não ficar falando de muita coisa aí, ela é norteada por esse duplo conhecimento mesmo. E nisso eu concordo muito com o Johnson, né? Ele cita o Agostinho, no caso, né? Que ele fala dos 2 livros de Deus, né? O livro da revelação, que é importante. Então, assim, eu posso trazer temas teológicos para um set terapêutico? Talvez você não deva fazer isso diretamente com uma pessoa que não é cristã, mas quem tem um repertório cristão, você pode, ué. Qual o problema? Ele conhece aquele negócio. Ele conhece aqueles assuntos, conhece aqueles personagens, ele conhece aquelas histórias. É igual você usar Dostoiévski para falar das angústias dele, dos problemas lá que ele teve, né, das crises existenciais que ele teve lá. Mesma coisa, qual que é a diferença? Você usa Dostoiévski, tem problema. Você usar a Bíblia, tem. Né? Então, assim... Nesse sentido, eu tô pensando no repertório. Isso é importante, porque o repertório que ronda a cabeça das pessoas é o que forma a história dele. Então, nesse sentido, o Johnson dá um show, porque ele pega as psicologias todas e fala, cara, tá vendo? A gente vai tratar de comportamento uma hora? Vai. Então, a gente tava brincando aqui antes, né? Daquele podcast que eu fiz com o Jonas falou assim, cara, ser psicólogo cristão dá trabalho pra caramba, então, né? Porque você não pode abraçar uma abordagem só e ficar nela, porque senão vai ser extremamente insuficiente. Vai chegar um momento... Por isso tem um monte de psicólogo frustrado, né? Porque ele acha, mas a minha teoria não é suficiente. Todo mundo vai descobrir isso um dia. A teoria não é suficiente. Claro que não é, mas você reduziu o ser humano a uma explicação só, já era. Não é suficiente, nenhuma é.
Não existe uma teoria que explica tudo, não existe. Mas o psicólogo cristão está atento a isso, entendeu? Pelo menos deveria, né? Porque ele faz uma leitura dos 2 livros, a partir dos 2 livros. Então, se o repertório permite, e mesmo que o cara não é cristão, os valores cristãos estão lá. É o que eu estava falando da justiça, tá lá. Tá lá. E para quem tá ouvindo de fora, né, que não entende isso que a gente fala, que você fala, por exemplo, categorias cristãs, você pode achar que é tipo assim, vai na igreja, né? Não. Mas não é, né? É tipo assim, essa realidade... Tudo que aponta pro metafísico. Sim, pro bom. Pra uma realidade que Deus é Senhor sobre ela. Sim. É o bom, o belo, o verdadeiro, a justiça. Entendeu? Isso, né? Procede de Deus. A fé procede de Deus. Por isso que os teólogos chamam de virtudes, tem as cardinais e as teologais. Tem coisa que não é seu, tem coisa que procede direto de Deus, né? Fé, esperança e o amor procede de Deus. Aponta esse negócio pra você ver se esse cara não vai ter um vislumbre de Deus. Eu queria voltar num ponto que a gente falou lá atrás, sobre a questão moral, né, que em princípio dentro da psicologia, em tese, ele não teria ali uma moral, né, dentro da psicologia, para ser colocada pro paciente. Só que enquanto cristãos, né, ou mesmo, né, não cristãos, todo mundo tem uma moral. E aí, como que eu trato dentro da psicologia, e aí unindo com aconselhamento, todos os outros métodos possíveis, quando a gente esbarra em alguma questão moral? Por exemplo, você citou lá o caso, assim, a pessoa... eu não consigo perdoar minha esposa, né? Mas eu sei que num pensamento moral, uma decisão moral, eu tenho que perdoá-la. Eu sou cristão, eu entendo que eu preciso perdoá-la. Só que eu não consigo fazer isso. Minha cabeça não funciona, eu não consigo perdoá-la. Ou outras coisas, no caso de, olha, eu sei que eu preciso vencer esse mau comportamento aqui. Eu tenho um hábito que é ruim, né? Ou seja o que for, né? E aí esbarra uma questão moral. Eu sei que eu estou pecando. Tem um pecado que eu caio nele com frequência, só que eu não consigo me livrar dele. Eu continuo caindo nesse pecado. E eu quero parar de pecar. Só que... E aí, de repente, eu percebo que não é só uma questão de uma escolha moral que eu estou fazendo, mas existe uma questão psicológica também. Qual que vai ser o método aí? O que vai ser feito para ajudar essa pessoa? Né? Tipo, é um vício, acaba sendo vício. Entendeu? Vamos separar o cristão do não cristão, tá? O não cristão talvez seja um processo um pouco mais estendido. Por quê? Porque você vai apresentar para ele, a partir, né, da realidade que ele trouxer para você, sempre assim, um propósito para ele. Ele quer realmente lidar com isso, ele quer perdoar, né? Ele tem disposição para isso. Aí, Madison, a questão é a seguinte: a disposição moral, ela é mais do que simplesmente uma questão de psicologia. Elas estão interligadas. Mas o conhecimento moral, né, de forma muito rasa, assim, a gente define moral como escolha entre certo e errado, bem e mal, né? Que é uma condição humana. Uma condição humana. Eu trabalho com a mesma categoria para quem é crente e para quem não é crente, mas é porque eu não uso essas palavras. Então, assim, querendo ou não, ele vai ter que aprender a lidar com a graça. Entende que a resposta para o problema moral do ser humano, né, para um crente, no aconselhamento isso seria talvez mais fácil de explicar. Eu acho que não seria tão fácil de ajudá-lo no processo, né, porque ele vai ter o mesmo sofrimento. Mas, cara, você pode usar esse repertório com ele. Ele entendeu, primeiro entender, reconhecer o que significa a graça. O que significa uma atitude de Deus fazer algo por você sem nenhum tipo de exigência, né? É possível falar isso para um não cristão de outra forma. E nós estamos trabalhando com a categoria moral do mesmo jeito, entendeu? Eu não vou falar para ele de graça, mas eu vou falar para ele o seguinte: até o quanto que você está disposto a fazer isso? O que mobiliza... Isso é uma categoria humana, ó. O que mobiliza você a fazer isso? Quais razões que você tem que fazer esse negócio? Nós vamos trabalhar com categoria cognitiva. Mas quando ele entender, né, que ele tem... eu acho que é isso aqui, eu amo minha mulher, descobri que fiz a coisa errada. Ele já está fazendo escolha. E eu ainda não estou usando. Mas para um cristão, eu posso usar para ele. Cara, você entendeu que não tem jeito de você ficar livre disso?
totalmente se você não receber uma ajuda de fora? O nome disso na filosofia é transcender. As pessoas transcendem por qualquer coisa. Posso transcender por um copo d'água se eu tiver com sede, entendeu? Tipo, nossa, que me... Né? Você fica privado de água, você fica doido. Isso aqui vai tirar eu de mim mesmo. Ó. Transcendência é isso. Não é porque na teologia a gente usa transcendência como se fosse um nível metafísico maior, mas não é não. Você transcende com o trabalho, você transcende com a mulher, você transcende com o carro, você transcende com o filho que vai nascer. Por quê? Qualquer coisa que tira você de si mesmo é um movimento de transcendência. Isso eu vou falar para o não cristão também. Como que um cristão sai de si mesmo? Né? E Jesus, nesse ponto, eu estava lendo hoje, né, um texto do John Wesley. Né? O Wesley, quando teve contato com as doutrinas da graça, ele teve um contato com os textos de Lutero sobre a justificação. E eles criaram lá um Clube dos Santos. Era uma galera top das galáxias. Uhum. Aí ele fazia tudo, os caras jejuavam 2 vezes por semana, não sei o quê. Um dia o Wesley foi fazer missões. Ele, no livro lá que eu tô lendo, do Stott, ele fala assim, o Wesley, quando chegou nas missões, ele falou assim, eu achei que eu vim converter as pessoas, mas na verdade eu vim foi me converter. Ou seja, o desempenho moral dele, nota 10. Uhum. Sacou? Isso é difícil da pessoa perceber fora da caminhada. Porque o que o Wesley conclui? Cara, eu descobri que eu amava as coisas de Jesus, mas eu não amava Jesus. Sim. Eu amava fazer o bem, né? Porque Jesus é o exemplo moral. Jesus não é um exemplo moral. Se você não tem um relacionamento pessoal com ele, e isso é difícil às vezes a pessoa descobrir. Né? Falar é fácil. A questão é o seguinte: Deus é, como diz o Schaeffer, né, infinito e pessoal ao mesmo tempo para você. Você entendeu o que isso significa? Né? Porque se você o dia que você entender o que isso significa, a sua vida se torna menor. Paulo fala isso, né? Eu considerei essas coisas dessa vida aqui, tudo é lixo. Coríntios, né? Paulo falando lá, isso para mim é lixo. Por quê? Porque o que importa é Cristo glorificado. Isso é transcendência. Né? Eu tô falando da mesma coisa para não cristão e para o cristão. Agora, no aconselhamento, se eu entender que a pessoa ele tá apegado na moralidade dele, o cristianismo não é uma religião moralista. É uma religião de relacionamento pessoal com Deus. Isso muda tudo. Tá vendo como é que repertório faz a diferença? Porque se o cara já tem esse repertório mínimo, eu posso trabalhar com ele aprofundando. Se ele não tem, eu vou só apontando. Mesma coisa. Eu tô falando da mesma coisa, só que para quem entende e para quem não entende. Eu acho que essa é uma diferença aí de aconselhamento e psicoterapia, né? Eu vou falar das mesmas coisas, né? Do mesmo núcleo, mas de um jeito diferente. Porque esse cara aqui entende. Quantas pessoas que falam que entende a graça, mas não entende? Porque isso, só quem... a experiência do Wesley, né? Se você é realmente livre, cara, aí você vai entender que as coisas... Paulo fala isso, do corpo que aprisiona ele se tornam desprezíveis, menores. Aí sim ele consegue, sabe que está errado, mas para fazer o trabalho de não é só psicológico, entendeu? Não é só uma disposição psicológica. Tem um exercício de relacionamento com Deus também que ele precisa fazer. Então, tá claro, né? Para quem não é crente, eu vou usar o mesmo repertório aqui na minha cabeça, mas falando de formas diferentes. Por quê? Porque eu vou mostrar a insuficiência dele, vou mostrar que a capacidade dele de moralidade, né? Isso eu escuto demais, amado. Os caras dizem, não, mas eu sou uma pessoa boa. Você vai dar vontade. Faço minhas orações. Dá vontade, você vai pro inferno assim mesmo. Por quê? Porque a resposta não é essa, a resposta é relacional, né? Uhum. É outro. Aí sim, aí quando você tem a escritura, entende? Essa é a diferença. Quando você tem a escritura, e eu até acho, cara, já me perguntaram isso uma vez, né? Se uma pessoa no setting terapêutico te perguntar, porque as minhas redes sociais tudo aberto, todo mundo sabe que eu falo, eu nunca tive problema com conselho de psicologia, nada. Por quê? Porque eu respeito a ética
para lidar com pessoas, né? Olha a visão antropológica. Eu incluo na minha visão antropológica quem é crente e quem não é crente. Por quê? Porque o repertório é diferente. E quando eu faço isso, eu estou entendendo que eu estou sendo ético, porque eu não vou também extrapolar esse limite aqui dele. Mas de um cristão, quando ele vai lá no gabinete pastoral, eu sei que eu posso falar isso para ele. É a minha obrigação falar, né? Porque isso deveria estar no repertório desse cara, né? Aí ele começa uma outra luta, que não é só a luta psicológica da perseguição moral, do pecado. Tem que fazer uma penitência, tem que ler 5 versículos por semana. Não é isso. Ele tem que entender que a palavra de Deus vai levar ele para um relacionamento mais profundo com Deus. Aí eu acredito que vai ser. E eu tenho experiência para te contar, assim, a rodo, de homem que me procura por causa de pornografia. Cristão, às vezes. Eu sou capaz de reconhecer a dificuldade. É difícil pra caramba mesmo. E o cara quer lutar contra aquilo. Mas, cara, sabe o que é difícil? É mostrar pra ele que não é o desempenho moral dele que faz isso. É a justiça que é imputada. Né? Parece uma coisa fácil, porque a gente escuta isso no púlpito todo dia, mas na prática é tenso, cara. Que vai doer, entendeu? Como que um psicólogo cristão, né? Então a psicologia cristã, ela pode servir uma pessoa na prática, né? Um ateu, por exemplo, né? Ela poderia servir um ateu, né? Enquanto você falava, eu me lembrei muito de um termo que eu ouvi do Huckmacher, né? Que eu lembro dele falando, que é estruturas da realidade, né? Que é assim, como que você vê a realidade, pelo que eu entendi é isso, né? Que você está tentando explicar pra gente. É isso. Você vê a realidade. Então, assim, é impossível você olhar para um paciente, né, e não apontar para ele a realidade dele, né? Pelo que eu entendi é isso. E lá no início você falou sobre também ouvir, né? Ouvir aquilo que a pessoa tem. Então, imagino que tem a ver também com essa questão de ver tudo que a pessoa... Como que a pessoa quer, né, também levar isso, né? Quais são os sentidos dela, né? Quais são os valores dela também, né? E organizar essas coisas, né? Só para ver se eu entendi certo. Eu tô fazendo uma resumo, pra ver se eu entendi certo. Então, quando a gente fala de visão de mundo, nós estamos falando, não é necessariamente do que eu falo, que eu sei sobre a minha visão de mundo, né? É exatamente isso. É uma teoria cosmonômica, entendeu? É como você enxerga tudo que tem na realidade criada. Das coisas físicas e metafísicas, igual a gente falou no início. Então, se a sua visão de mundo inclui que Deus é criador do mundo, na minha inclui. Entendeu? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Cara, isso está na minha visão antropológica. Eu vou encaixar esse negócio na minha visão de mundo. Né? Nesse livro lá que eu citei, no Five Views, tem um autor lá que ele fala assim... Eu passei a ensinar isso também pro pessoal que caminha comigo, né? Falei, cara, a coisa... Antes de antropologia, a gente tem que entender o que é uma ontologia, entendeu? Que é uma teoria do ser. Por que as coisas existem? Como que as coisas foram ordenadas? Brunão, te respondendo objetivamente, cara, pra mim não interessa se o cara é o cristão mais piedoso da face da terra ou se ele é o ateu mais depravado do mundo. Pra mim ele é a imagem de Deus. Acabou. E eu vou tratar ele assim. Não interessa o tipo de pecado, não interessa. Eu quero que a imagem de Deus refletida nele apareça como, né? Ele é criado à imagem de Deus, mas ele não sabe disso, ele perdeu, ele se desconfigurou. Então eu vou tratar ele como imagem de Deus, com a dignidade que ele merece. A partir dessa visão. Então as explicações que eu tenho na minha... Isso é uma visão ontológica, acho que é mais que antropológica, né? Uma visão de como a realidade está estabelecida para mim e para ele. Eu não posso achar que uma realidade existe na minha cabeça e outra na dele. Senão eu não sou pastor e não sou terapeuta. Já pensou um pastor que chega lá e não, é isso aí. Né? Cada um tem a sua visão aí, né? O Krishna, não sei o quê. Não, o pastor tem que ser firme. Né? Ele tem que entender do que ele está falando, senão ele vai apresentar para a pessoa um nada, um vazio do mesmo jeito. Então, eu acho que o terapeuta é a mesma coisa. Independente de quem seja. Então, a psicologia cristã serve para qualquer um, independente da crença, não interessa. Por quê? Porque é que eu estou chamando de categorias, né? Ele vai trabalhar com as mesmas categorias que a visão de mundo dele estabeleceu ali
né? Porque é difícil, falar de cosmovisão é um negócio difícil, né? A gente tem lá uma frase do Sayre, né? Que é muito famosa, né? Que é aquele conteúdo que você formulou, né? Das pressuposições e tal, da realidade. Ok. Sempre tem uma estrutura de realidade envolvida, como você vê o mundo. Uhum. Tá? Então, acho que nesse sentido, ela... aí eu vou puxar a sardinha mesmo agora, né? Ela é mais abrangente do que qualquer outra. Porque na visão de realidade dela inclui Deus, criador e sustentador de tudo. Entendeu? Se precisa de um filósofo, tem lá, eu uso Doyle. Entendi. Para sustentar isso, que é isso que ele fala, né? As estruturas modais da realidade são sustentadas pela soberana vontade de Deus. Tá lá, tem um filósofo para sustentar esse trem todo aí para mim. Eu não tenho problema com isso. Então, aí, a segunda pergunta. Isso me ajuda a ouvir, entendeu? Porque é tiro e queda, mano. Quando o cara abre a boca, né? Tem hora que eu acho que eu tô tendo um problema lá, assim. Não, né? Eu acho que eu não tô fazendo a suspensão, né? Não, o cara não tá falando isso, não é possível, não sei o quê. Não, parece que desce assim, um download. Eu falei, cara, o cara é niilista, o cara é não sei o quê. Na hora, assim, só dele abrir a boca, eu já tô desenhando a visão de mundo dele. Entendeu? Por quê? Porque é isso, eu preciso colocar em conflito mesmo. A escuta, a boa escuta é essa, mano. Você tá tão consciente e preparado dentro da sua visão de mundo que quando alguma coisa que a pessoa diz ali choca com a sua, você já... Opa, peraí. Aqui já deu curto-circuito, vamos ter que mexer nesse troço. O que eu faço? Eu vou lá e anoto. Vou perguntar sobre isso aqui. É isso que vocês ficam anotando, então. Hoje eu anoto pouco, né? Eu já tenho 15 anos fazendo isso, eu já anoto pouco. Mas aí eu guardo. Pera aí, daqui a pouco eu dou a bomba. Aí falei, engraçado. Você falou um negocinho aí? Mas, pois é, niilista, mas... Você falou um negocinho aí? Foi igual um rapaz lá, né? Pô, velho. Ele falou, falei, mano, como é que você concilia essas duas coisas aí? A sua fé cristã, porque você é cristão, já tô vendo, e o niilismo. Responde esse troço. Ele foi embora depois de umas 3 semanas que respondeu esse trem. Já foi com a bomba na cabeça, entendeu? Tá digerindo isso. Muito bom. A gente tem um quadro aqui no Vitral chamado Fofoca Reversa, que o objetivo é falar bem de algumas coisas. E aí, assim, a gente pode indicar aí livros, cursos, canais, o que você tiver pra indicar aí pro pessoal, bota na mesa. O pessoal interessado em aconselhamento e psicologia, eu indico muito os livros do Johnson. Esses dois que eu falei aqui, né? Aconselhamento Cristão. Esse Aconselhamento Cristão da capa vermelha é da Edições Vida Nova, e o outro saiu pela Shed Publicações, né? Que é o Fundamentos da Psicologia Cristã. Deus e o Cuidado da Alma, que é o título original lá. Né? Uma proposta de psicologia cristã. Da capa azul é da Shed Publicações, que é um braço da Vida Nova, na verdade, mas se você procurar no site da Vida Nova, na Amazon, você vai achar. Né? Eu tenho recomendado esses, porque assim, é uma literatura nova no Brasil, ainda não emplacou, porque não existe. Não tem cara, que eu conheço assim no Brasil, é eu e 3 caras que estão junto comigo aí, que a gente tá quebrando a cabeça desse troço. Né? São amigos aí, e a gente tá quebrando a cabeça e isso tá criando um movimento. Vale a pena passar por esses livros aí, assim, né, pra aplicação prática na igreja mesmo. Acho que o pessoal que tá nos ouvindo aqui, vale a pena. São livros mais densos, são maiores, mas, cara... Se tem interesse no assunto, são as únicas obras publicadas em português hoje, né? Por enquanto, se Deus quiser, daqui a pouco tem mais. O resto é inglês, é difícil. Amém. Cara, se Deus der essa graça, eu quero que em breve eu consiga. Já estou esboçando uns 2 lá assim, mas tá faltando tempo. Vai rolar. Cara, uma época da minha vida eu sofria de coisas que eu não tinha ideia nem o nome, assim, né? Então a gente às vezes demora tanto e sofre tanto, sofre mesmo, assim, um sofrimento que não é esse sofrimento cristão no sentido, né, bíblico, estamos sendo perseguidos pela fé, não é esse sofrimento, é um sofrimento que poderia muitas vezes ser evitado, né? Sim. E por informação e por pessoas que às vezes já sabem, já estão há anos trabalhando com isso, então às vezes é só o acesso que falta. É isso. Fechou? É isso. E mais uma vez, seja um vitralista, nos apoie aí, nos ajude a
equipara aqui o nosso estúdio também, É na verdade, verdade. as gravações. Ainda, obrigado novamente. Por Obrigado nada, por você mano. estar aqui. Tamo junto. Deus abençoe vocês. Obrigado. Amém. Estou aí Amém. à disposição. Tamo junto. Dá um tchauzinho pra aquela câmera do milho. Valeu, Valeu, galera. galera. Tchau, tchau, hein? Tchau, tchau. É nóis. Valeu. Valeu.